Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre Paiva. Segunda-feira, começando a semana, vamos, que tem muito trabalho pela frente. Tava aqui dando uma olhada nas minhas movimentações aqui nas criptos. Aliás, se você não tá ligado aí, parceiro, Bitcoin e demais derivados, fica aí já a dica do dia, se aprofunda nisso, tá? Você vai me agradecer um dia pela dica, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu quero comentar com vocês algo que eu li ontem, domingo, dia 19, na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo saiu uma reportagem que, olha, vai abalar um pouco as estruturas aí dos movimentos que lutam pela igualdade racial. Aliás, a ministra da Igualdade Racial no Brasil é a Armanda Marielle, aquela Marielle, sabe? Aquela tá, enfim, vamos lá. Tem o Ministério da Igualdade Racial, mas não vamos, né, nos aprofundar nisso porque não é o tema do vídeo. Mas eu quero chamar a atenção porque saiu uma reportagem ontem na Folha de São Paulo que vai abalar um pouco o conceito do que essas pessoas têm com relação à questão racial no Brasil. Um sociólogo muito respeitado no meio, né, intelectual, inclusive do lado de lá, das canhotas. O nome dele aqui, deixa eu verificar, é Muniz Sodré. Muniz Sodré. Ele diz o seguinte: eu aceito a expressão racismo estrutural, mas no Brasil, racismo não é estrutural. Cara, vocês não têm noção da magnitude disso. Isso aqui abala demasiadamente a narrativa dos movimentos aqui no Brasil. Porque isso constrói toda o avanço do trabalho deles com relação a esse embasamento teórico, que supostamente existiria no Brasil uma estrutura racial que faria com que os brancos ficassem por cima e os negros por baixo. Ele desmonta isso com essa tese. Porque quem criou a tese, inclusive, essa tese não tem um embasamento científico algum. E o cara que criou essa tese, lembre-se, tese é só é um jogado, você joga no ar, puf. Olha, eu acho que é isso. E nós vivemos uma insanidade tão grande que as pessoas pegaram essas teses, estão levando elas como algo concreto, já cientificamente comprovado, quando não. E esse sociólogo diz exatamente isso. A pessoa que propôs esse termo, ele não provou cientificamente que isso existe, mas toda a mídia, toda a sociedade vende isso como real. E por que eu trouxe isso? Porque existe um parâmetro com relação ao feminismo. No feminismo, eles dizem o seguinte: existe na sociedade brasileira o tal do machismo estrutural. Que nós vivemos numa casta onde os homens são colocados no topo e as mulheres ali são oprimidas, enfim, né? Aquela opressão masculina contra as mulheres. Isso também é uma tese. Não existe comprovação científica alguma de que isso é real. As feministas começaram a vender essa narrativa porque era muito fácil das pessoas entenderem. As pessoas, em geral, elas não passam da primeira linha, elas não leem, elas não se aprofundam. As reportagens, as matérias, eles leem só a chamada. Eles não vão verificar. Eles levam em conta que esse jornal aqui é um jornal de grande circulação, de respeitabilidade na sociedade. Então, o que eles devem estar falando é verdade. Eles são estudados, eles estudaram, eles sabem do que eles estão falando. Eu, como sou um simples ignorante das coisas, não conheço do tema, aceito aquilo como real. Por quê? Porque pessoas que são colocadas em cargos, como por exemplo esse da irmã da Marielle, estão dizendo que é isso. E aí eu quero que vocês entendam o que é estrutura. Tá? Inclusive é um argumento que esse sociólogo usou para explicar por que no Brasil não é estrutural o racismo. Porque o conceito de estrutura, inclusive eu fiz aqui um levantamento, eu quero mostrar para vocês, tá? Qual que é o conceito de estrutura, tá? São organizações, disposições e ordem dos elementos que compõem um corpo, seja ele concreto ou abstrato. Ou seja, precisa ter Lé ligando com Cré, entendeu? Você tem que ligar pontos, ó. Essa aqui, ó, é igual você montar aquelas casinhas de Lego, né? Você tem que montar ela com a exata pecinha que encaixa. Ó, encaixou, aí você forma uma estrutura, um corpo, né? Essa tese deles não tem nenhuma prova científica. É tudo furado essas estruturas, as coisas não se ligam.
numa na outra para provar, por A mais B, que existe o tal do racismo estrutural no Brasil. E aí eu faço o paralelo com a questão do feminismo, porque é a mesma coisa. E por que eu alego isso? Vamos lá. Qual que é a definição? Como eu mostrei para vocês a definição do termo estrutura, né, conforme o dicionário, eu vou ler para vocês aqui o que é a definição de machismo, no dicionário Oxford. Diz o seguinte: é o comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres. Aí vem o 2, qualidade, ação ou modos de macho, que é o termo real, o que é a definição real. Aí o feminismo passou por cima, disse que machismo é o comportamento, repito para vocês, que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres. Eu faço aqui um desafio para você, feminista que me assiste. Mostrem as estruturas sociais e legais que apontam para essa linha de pensamento. Nós temos alguma lei no Brasil que favoreça exclusivamente homens do que mulheres? Todos nós sabemos que não. Não existem leis que privilegiem homens. Não existe uma estrutura social montada, concreta e nem abstrata, onde coloca o homem superior à mulher. Pelo contrário, o homem se coloca inferior. O homem geralmente dá a vida por uma mulher. Ele se coloca na frente de uma bala. Se alguém vai a agredir a mulher, o homem vai e se coloca na frente. É uma falácia, é uma mentira. Eu provei, vou deixar aqui o card para vocês, que até mesmo no âmbito doméstico, são os homens que perdem mais a vida do que as mulheres. Porque o tal do feminicídio, em tese, é o quê? É outra falácia, não existe, eu já disse. E assim, eu desafio alguém me provar que isso existe. Feminicídio não existe. O termo, né, feminicídio, diz que é um crime praticado contra uma mulher por conta da condição dela enquanto mulher. E aí eu te digo, qual que é ali o processo que diz, olha, ele matou, eu vou matar ela porque era mulher. Ah, ela é mulher, eu vou matar ela. Não tem, não existe, é uma falácia. É algum problema que aconteceu na família, desavença, briga, a pessoa tá drogada, tá bêbada, enfim, ciúmes, são N motivos, tá? E aí eu provei por A mais B, até mesmo por conta do vídeo que eu fiz ali, eu deixei os links para que você faça a pesquisa, vou deixar o card, você pesquisa lá, no DataSUS, que prova isso. Ou seja, a definição de machismo é o comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais. Então, teria que ter uma estrutura social, política e legal, jurídica, que sustentasse essa tese do feminismo. Não existe machismo estrutural no Brasil, assim como não existe também racismo estrutural no Brasil. Isso é uma mentira, é uma falácia. Mas assim, é uma falácia sem tamanho. E nós temos hoje diversas leis sendo construídas, moldadas com essa base de pensamento. E é uma mentira, é um pilar assim, ó, construído num banco de areia, facilmente desmentido, porque não tem comprovação científica dessa tese. Mas as pessoas já adotam isso como real. E aí a gente tem que dar parabéns às mulheres, infelizmente, temos que dar parabéns às mulheres por terem avançado tanto essa pauta e ninguém tem percebido isso, a ponto de frear. Opa, peraí, isso aqui é uma mentira. Eles usam a mentira como base das argumentações deles. Inclusive, também já fiz um vídeo a respeito, mostrando um caso, se não me engano foi na Espanha também, onde eles passaram a lei do aborto, e as mulheres lá que eram ligadas ao movimento feminista que conduziu esse processo, assumiu que eles mentiam, jogavam números aleatoriamente, sem dó nem piedade. Eles usam a mentira, eles usam a farsa. Nós estamos nos calcando, nos baseando na verdade. Por isso que eu digo para vocês que nós vamos vencer, porque nós estamos com a verdade. Vai demorar, porque a mentira já está muito arraigada na sociedade. Eu sempre disse para vocês, tenham confiança que a coisa muda. As pessoas estão aos poucos abrindo os olhos para esses fatos que nós estamos colocando. Você vê, uma pessoa que o movimento, né, lá que luta por cotas raciais respeita, o cara ele é um babalochiá, sei lá, lá da religião afro, enfim, o cara ele é sociólogo, ele é professor da universidade lá do Rio de Janeiro, é um cara muito respeitado. E ele pegou e desmentiu uma falácia. E eles vão bater cabeça agora, vão tentar se virar do avesso para desmentir isso. E eu digo e repito para vocês, nós precisamos ter alguém também de nome na academia, né, algum sociólogo, algum historiador, alguém que tenha credibilidade aí no meio acadêmico, se bem que é difícil, né, que diga e aponte isso também com relação à questão do machismo estrutural. É uma falácia, é uma mentira. Os homens são desprivilegiados na sociedade. Basta você ver quem está nos piores empregos da sociedade,
Quem mais perde a vida por conta de suicídio, depressão, né? Os moradores de rua são a maioria homens. Os subempregos, né? Enfim, os subempregos são homens que assumem. Os empregos mais perigosos da face da terra são os homens que assumem. Ou seja, é o contrário. Nós vivemos, na verdade, uma sociedade estruturalmente matriarcal, feminista. Mas nós precisamos ainda ter resiliência para que as pessoas consigam entender isso. Então aqui, mais uma vez, reforçando um vídeo que eu gravei a semana passada, onde eu dou a dica para vocês que estão aqui me acompanhando, estão em fase de entrar numa universidade. Busquem, talvez, por exemplo, uma formação onde você possa fazer uma tese, estudar e provar por A mais B isso que eu estou falando. Cara, você vai entrar para a história. Olha aí, dá para você fazer um historiador, eu vou fazer história, eu vou fazer filosofia, sabe? Enfim, entre no mundo acadêmico, no mundo intelectual e construa assim, o antídoto para essas teses fajutas sem provas científicas. As pessoas não gostam de ser enganadas e elas estão sendo. Quando a maioria começar a perceber que isso é mentira, a coisa vai mudar. Mas leva tempo, como eu falei, tem muito esforço envolvido e cabe a pessoa ter força de vontade de lutar. Felizmente está acontecendo já. Eu disse para vocês aí no vídeo que eu gravei recentemente também, nós estamos numa janela de oportunidade. Isso aqui é mais uma prova daquilo que eu falei. Quem assistiu o vídeo sabe. Isso aqui também é uma prova de que eles vão ter que afrouxar um pouquinho o discurso, que está muito desgastado, assim, eles estão forçando no limite as narrativas, tá? Eles vão ter que dar uma afrouxadinha agora que um governo mais ligado à área deles assumiu, eles têm que distensionar a sociedade. Ah, não, veja bem, vamos dialogar, mas não se engane, isso aqui é parte da estratégia. Para lá na frente eles virem com mais força. Vamos aproveitar esse delay, rapaziada. Nós temos aí 4 anos desse governo, em 4 anos... Alguém que entrar na universidade agora se forma. Pensa nisso, daqui a 4 anos você pode estar formado, ou se formando, né? Ou se especializando em uma área, onde você pode combater a mentira, mostrando com a verdade o que acontece de fato na sociedade. Que nós não existe machismo estrutural no Brasil. Esse era o vídeo de hoje. Peço que você, como sempre, me ajude compartilhando, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo e mais gente nos ajude a mudar a situação o mais rapidamente possível. Ok? Tamo junto, rapaziada. Boa semana a todos aí. Meu dedinho vai pro botão. Abraço.